Galera, hoje é dia de clássico majestoso. Quem será que vai sair com a vitória? O Corinthians vem de 2 derrotas seguidas, galera. E eu separei um corte do programa F360 falando aí sobre as duas equipes, fazendo a comparação também, o cara a cara do majestoso, qual a equipe que leva vantagem aí por cada jogador, quem é o melhor elenco. Nós vamos acompanhar aqui agora. Vou deixar o link também na descrição. Créditos, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Não esquece também, galera, deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal. Cássio, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia. E vamos para mais uma posição no meio de campo com Alisson pelo lado do São Paulo. Ele quer começar, ele falou. Evoluiu muito o Alisson, hein? No ano passado com Dorival Júnior. E o Fausto Vera, que, ao contrário do Alisson, na minha opinião, já estou dando aqui um pitaco, caiu de rendimento no Corinthians. Começou bem e caiu. O senhor está direcionando os votos aqui dos comentaristas. Estou dando minha opinião, amigo. Está direcionando. Pelo gestual do Breler... Está sendo parcial. Pelo gestual do Breler, o Breler concorda comigo. Eu concordo que houve essa inversão de momento. O melhor momento do Alisson com a camisa do São Paulo foi jogando recuado, como meio campo, mas pela característica, por ser um volante de origem e por ser tecnicamente muito bom, eu fico com o Fausto Vera e, para mim, é um jogador mal aproveitado no Corinthians. Ele, com um técnico que valorize as características de passe, de posicionamento que ele tem, pode crescer muito. Então, pela qualidade técnica, por ser jogador da posição, ao contrário do Alisson, que é atacante de formação, eu fico com o Fausto Vera. Viu, Eugênio? Eu opinei e não influenciei nada. Falei bem, falei da melhora do Alisson, do desenvolvimento do futebol, da queda do Fausto Vera e não mudei nada a opinião de Breler. O Alisson, inclusive, você está brincando, mas o Alisson, acho que foi no Bola da Vez com o Plihal, ele falou sobre um momento difícil que ele teve, pessoal, de depressão, e conseguiu passar por isso. Já estava no São Paulo quando teve esse problema, né? Com a ajuda de jogadores, inclusive, de outras equipes, companheiros, ex-colegas de outros times. Conseguiu se recuperar na parte pessoal, mental e dentro de campo tem jogado bem também com a camisa do São Paulo. Temos um voto para Alisson. Olha Fausto só. Vera. Tá vendo? Tá vendo o que eu tô falando? O voto vai pro Fausto Vera. Ô, Eugênio, tá querendo mudar. Você fica mexendo em tudo, querendo agitar e me confunde, A Eugênio. gente vai ter que fazer auditoria voto nessas para urnas. Fausto Vera. Não me confunda, Eugênio. Qual o seu voto? É minha vez agora? Não, você vai ficar por último. Natália. Eu vou de Vera, muito pelas circunstâncias que o Breler falou, mas com uma ressalva muito importante em relação ao que o Dorival fez com o Alisson na temporada passada. Era um jogador muito criticado, era um jogador que muita gente descartava no São Paulo, torcedores criticavam muito e ele tem um crescimento considerável. Estou de olho em vocês dois, senhor Breler e dona Natália, querendo fazer média com a torcida do Corinthians, porque só está dando São Paulo, votando no Fausto Vera, que não tem jogado bem. O Fausto Vera não é jogador de bola? Bom jogador, mas não tem jogado bem. Mas peraí, é momento ou é carreira? Não, você tem que escolher o jogador. Não, tem que ter uma regra aí. É momento ou é carreira? Porque se for, ele tem que começar desde o começo de novo. Ah, é? Tá vendo como que as coisas são, Abel? Diga. Você tentou influenciar aqui os comentaristas. Eu fiz a denúncia, só que aqui o pessoal é chapa quente. O pessoal se revoltou contra você e votou no Fausto Vera só para mostrar que não se deixa influenciar, Abel. Isso. Tô vendo. Esse pessoal aqui tem personalidade. Tô percebendo. O meu voto é no Alisson, Abel. Mas você... O meu voto é no Alisson e eu acho que você tem razão. Porque está se desenhando ali uma situação complicada, hein? Porque quase todo mundo do São Paulo. Então eles votaram no Fausto Vera, que concordo com o Breler, é mal aproveitado no Corinthians, poderia jogar mais, só que o Alisson tem jogado melhor. Então voto no Alisson. Muito bem. Mas você foi voto vencido, como dizem. Voto vencido. E não me deixei influenciar por você, já tinha essa opinião fechada antes. Eu vou dar esse meu próximo voto pro Viola. Natália, já que a Natália se pronunciou, Maicon ou Wellington Rato? E aí, Viola, me influencia. Eu não tenho dúvida, não quero influenciar ninguém. Não tem Não dúvida. tenho dúvida que vocês vão votar no Wellington Rato, que inclusive fez um golaço contra o Corinthians de falta. E aí, Viola?
Ele diz que não quer influenciar. É difícil? Já influenciando. E o Maicon, que é bom jogador, mas também não está em boa fase no Corinthians. Né? Mas o Wellington Rato tem dado mais repertório em jogo do que o Maicon. O Maicon, na temporada passada, assim como o coletivo do Corinthians, não foi bem. É um cara que tem dificuldade. Eu vou de Wellington Rato. Falei? Eugênio. Viola, ele não quis falar, disse que é difícil, mas ele já mandou mensagem aqui pra mim, lembrando do gol do Wellington Rato contra o Corinthians. Acabei de falar, golaço. Foi o golaço do Wellington Lembrou Rato. daquele gol, olha, Eugênio e tal. É 1-100, mas ele faz. Ele me mandou aqui. Viola é sempre bom lembrar Pode para o trazer fã de aqui. esportes que nos assiste, Viola é nosso cameraman. Não Um é deles corintiano, aqui. apesar Apesar do apelido. nome Viola, do apelido Viola, ele é São Paulino. É que é a cara do Viola, né? O Wellington Rato é o meu voto, um jogador que foi importante. Engraçado isso, né? É daquele tipo de jogador que, quando é contratado, o pessoal fica ali debochando ou duvidando. Pô, o Wellington Rato no São Paulo. Pô, o São Paulo está contratando um jogador que não tem muita história e tal. Atlético Goianiense ele veio, né? Sim, mas é um jogador já com idade mais avançada, não é nenhum garoto, não. E já passou por muitas dificuldades na carreira. E ele abraçou essa oportunidade que ele teve no São Paulo de forma magistral. Foi um jogador consistente ano passado, importante em alguns momentos e continua entregando. Precisa jogar de ala, ele joga de ala. Precisa jogar de atacante, ele joga de atacante. Bate falta, bate escanteio, chuta de fora da área e tem rendido mais. São posições diferentes, tá? O Maicon é um segundo homem mais pela esquerda, o Wellington Rato é um atacante que às vezes vira ala pela direita. Mas se a gente for pegar desempenho de ambos, o Wellington Rato tem entregado mais ao São Paulo do que o Maicon ao Corinthians, por isso ele tem meu voto. Breiler Pires, Breilove, o comentarista do Amor. Eu entendo o argumento do momento, mas tenho tentado ponderar a característica, o jogador, o ambiente do clube. E, para mim, o Maicon é mais jogador que o Rato. Estivesse num time melhor organizado, com uma base melhor, renderia muito mais. Então, por isso, meu voto é no Maicon. Tivemos 2 votos para o Wellington Rato. E você escolhe o critério, viu, Natália? Você escolhe. Você, bom. por exemplo, o cara que eu contrataria hoje para o meu time é esse e não o outro. Por quê? Porque eu acho que a carreira dele é melhor, ele tem mais Não potencial. pode votar em branco, não, Apesar... Não, aí é coisa do Rafael Prats. Matias Rojas ou Luciano? Natália Ferrão. Então, aí é que tá, né? Matias Rojas ainda não falou a que veio, né? Então, obviamente, seu voto é para o Jogou um Luciano. jogo bom que foi contra o América, depois disso, nada. O Luciano não é o tipo de jogador que eu contrataria também, mas se a gente tem um critério, é Luciano. Eugênio. Luciano, eu acho que... Cadê o Rojas? Já chegou ao Corinthians, o Rojas? Como é que é? Ele já jogou, viu? Já chegou? Jogou, no Eu passado. não vi ainda o Rojas no Corinthians, não. O Rojas que eu vi em alguns momentos, especialmente no Defensa e Justiça, onde ele teve uma boa passagem e tal, alguns bons momentos no Racing também. Esse cara não chegou ao Corinthians até agora. Então, por isso o Luciano, que é um jogador polêmico, mas é um jogador muito brigador em campo, porque esse não se esconde do jogo. Ele vai estar ali sempre presente, brigando, querendo bola, querendo participar da construção. Eu gosto do Luciano, acho um jogador de muita personalidade. Por isso, meu voto é para ele. Breiler. E o Luciano, além de tudo isso, aparece em momentos decisivos. Então, por essa personalidade e pelo fato também do Matias Rojas ser uma decepção por enquanto no Corinthians, vou de Luciano. Eu gostei do seu por enquanto, Breiler, quando você disse o Rojas é uma decepção por enquanto no Corinthians. Sim. E também o Eugênio, lembrando do Rojas no Defensa e Justiça, aproveito para perguntar para vocês. Não é para queimar, né? Não. Ainda dá para o Rojas se recuperar e mostrar. Ele joga muito mais do que ele tem jogado. Ou estou errado? Não é um craque, mas ele está muito abaixo do que ele pode. Concordam? Tem razão. Em um time organizado, ele pode render muito mais. É a mesma situação em que disse o Breiler em relação ao Maicon. O Rojas é um time mais equilibrado, em que ele também não seja o salvador da pátria, né, o cara que tem que ser a grande estrela, ele pode ajudar muito. Xiii, rapaz. Aí é brincadeira, hein? Eu tô vendo que tem o técnico também, mas de jogadores faltam 2. Aí tem o Romero, histórico jogador do Corinthians, campeão. O professor mandou mensagem. E em boa fase. Até o professor Celso Zelt, que vivia cornetando, teve que engolir o Romero. Já começaram as aulas da faculdade do professor Celso Zelt? Já. Ainda não. Eu perguntei isso para ele ontem. Não começaram as aulas, já mas o tinha professor Celso ele já tem que ir
para aqueles reuniões de planejamento. Então, hoje ele está lá. Saudades do professor. Mas deve estar com o celular vendo a gente. Viu, professor? Você teve que engolir o Romero. Romero ou Lucas Moura? Natália Ferrão. Lucas Moura, obviamente, né? O Romero vive uma boa fase no Corinthians. O professor me mandou mensagem perguntando se o Romero vai jogar vôlei nessa temporada, porque ele acha que a gente vai votar só no Moura. Romero, jogador de seleção. Jogador de seleção. Moura também já foi. Tem mais gol na arena do Corinthians do que o Lucas Moura. Ele joga mais na arena do que o Lucas Moura. Já fez gol de voleio nesse campeonato. Quantas vezes o Lucas Moura jogou na Arena Corinthians? É isso que eu ia Nenhuma. Ô, Breno, mas o quê? Lucas Moura é mais jogador que o Romero. E o Romero, o menosprezado Romero. Diga-se. Eugênio Leal. Injustiçado. É verdade, menosprezado, injustiçado Romero, mas o voto é Lucas Moura. E para fechar, lembrando o meu amigo João Guilherme, há necessidade? Yuri Alberto ou Caleri, Eugênio? Toca no Caleri que é gol. Acho que O mesmo não dá para dizer do Yuri Alberto. Acho que aqui não tem nem o que. Alguém discorda? Alguém quer fazer algum comentário? Algo contra o voto no Caleri? O silêncio diz tudo, né? Esse aí é uma unanimidade e até com maior diferença que Cássio e Rafael. Cássio e Rafael, por exemplo, não se discute história, carreira, mas o momento do Rafael é muito bom. O Rafael é um goleiro seguro, como o Eugênio disse, trouxe segurança ao setor defensivo do São Paulo, mas nessa aí há um desequilíbrio maior, porque é momento, a história, a carreira, a média de gols, o Caleri leva vantagem em todos os quesitos. Como diz o Prato, isso aí vai ser usado na pré-eleição hoje. Tá 9-2. Cássio, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia. E a culpa é sua, Bel, senão seria 10-1. A culpa é minha. E só entrou o Fausto Vera porque você tentou influenciar aqui os companheiros e eles reagiram à sua tentativa de manipulação. O Fausto Vera foi com o Alisson, né? Sim. Eu votaria no Alisson. Mas aí Deixando aqui minha opinião, deixei claro aquela hora. Porque o Fausto Vera tem potencial, mas caiu muito o futebol dele. Muito bem. Quero ver agora. Ih, o Caleri quer sair? Não, fica aí, pô. Tem jogo hoje. Mano Menezes, Breler. De grande trabalho no Corinthians, no Grêmio. Grande trabalho passado. Lá atrás. No Corinthians, lá atrás. Série B. Foi campeão da Copa do Brasil, não foi? Sim. Chegou em 2 finais. Uma perdeu para o Sport e depois ganhou a outra. Mano Menezes, técnico da Seleção Brasileira. Técnico da Seleção Brasileira na Olimpíada. Londres 2012, não é isso? Certo. Mano Menezes. Fez boa campanha no Internacional, no Campeonato Brasileiro 2022. Verdade. 23 caiu. Técnico histórico. 61 anos, Mano Menezes. Do outro lado, Thiago Carpini, 39 anos. O Mano podia ser pai do Carpini, pela idade. Thiago Carpini, muito bom trabalho no Água Santa e no Juventude. Sim. Qual o seu voto, Breler Pires? Então, Mano Menezes, um técnico muito mais afirmado que o Thiago Carpini, não há comparação. O currículo, então, do Mano Menezes é bem mais pesado. Mas nessa ponderação de avaliar o momento, o que o cara traz de bagagem, capacidade, projeção, hoje, se eu precisasse contratar para o meu time, eu não teria dúvida em apostar no Carpini. Se a gente analisa o histórico recente dos trabalhos do Mano, a maioria acaba sendo decepcionante, justamente por esse potencial, pela bagagem. Então, pelo Bahia não funcionou. O Cruzeiro na volta também. Não. Eu discordo do amigo. No Cruzeiro foi muito bem, foi campeão. No Cruzeiro foi bem, mas o fim. Bicampeão, não foi? Da Copa do Brasil? O fim de passagem do Mano, de certa forma, ajuda a explicar o rebaixamento do Cruzeiro. Então, por tudo isso, os trabalhos abaixo da média ou do esperado do Mano, até mesmo no Inter, que começa bem, faz uma grande temporada, mas depois também não consegue sustentar, eu fico com o Carpini. Se o critério fosse contratar para o seu time hoje, eu não teria dúvida em apostar no Carpini, mesmo com um currículo bem menos pesado que o do Mano. E eu não tenho dúvida que Eugênio Leal vai votar no Mano Menezes. Eu não tenho a menor dúvida, a não ser que ele caia em contradição aqui. Porque eu lembro que o senhor falou quando o Carpini foi contratado pelo São Paulo. Você lembra, Natália? Eu falei igual. Diga, Eugênio. Tá mais uma vez tentando
manipular, influenciar o meu voto. Mas você vai se rebelar, como o Nath e eu nos rebelamos, e não vai aceitar essa imposição, certo? Não. Porque não é uma imposição dele. Palavras é dele. a minha cabeça, é o meu pensamento. Quando o Carpini... Então, vou te lembrar que você acha que não estava aqui, Breler. Quando o Carpini foi contratado, o Eugênio disse... Não falou mal dele como técnico, nada disso. Só falou que acha que o Carpini não está preparado para assumir uma pressão, uma responsabilidade que é ser técnico de um time do tamanho do São Paulo. Estou errado ou você falou isso? Isso, eu acho que é um técnico muito jovem, com pouca estrada, com pouca experiência. E o ideal seria que ele pudesse ganhar rodagem em clubes menores até alcançar um clube do tamanho do São Paulo. Logo, o seu voto é Mano Menezes, imagino eu. O meu voto é Mano Menezes, sim, porque eu acho que pesa muito tudo o que você contou da história do Mano Menezes, né? Ele tem uma história no futebol. Embora o auge dele já esteja no passado, né, não vive um bom momento. Aliás, tem dado demonstração disso, né, de que não vive um bom momento nas entrevistas e tal. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que colocar na balança a representatividade do Mano, a história do Mano, e que o Carpini ainda não tem. Ele pode construir. Eu lembro, por exemplo, do Mano Menezes começando lá no 15 de novembro de Campo Bom. Um time que tinha o uniforme todo amarelo, que fez um sucesso danado na Copa do Brasil. É verdade. Não lembra isso. Inclusive eliminou o Vasco em São Januário. Eu vi com essas lembranças. Mas ali apareceu o Mano Menezes, e o Mano Menezes estourou, porque ele foi para o Grêmio. Batalha dos aflitos. Tirou o Grêmio, olha só, pegou na Série B, levou a Série A, levou até a final da Libertadores. Perdeu a final da Libertadores para o Boca do Riquelme. Depois ele pega o Corinthians, também na segunda divisão, leva para a Série A, conquista títulos do Corinthians e tal, chega à seleção brasileira. Tem toda uma história, o Mano Menezes, que o Thiago ainda não tem. Então, por isso eu voto no Mano. Mas isso não é decisivo para o trabalho que eles vão fazer no jogo de hoje. Mas ainda assim fico com ele pela experiência. Natália vai desempatar. Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha. Mano Menezes. Você falou, eu não lembro. Eu falei a mesma coisa. O Thiago Carpini, ele é um bom treinador, com uma projeção muito boa, com uma expectativa muito boa, mas é um momento do São Paulo de Libertadores, de defender título de Copa do Brasil, que talvez não fosse o momento. Isso não quer dizer que não vai dar certo, que é ruim, que nada disso, é que as pessoas confundem as coisas. De repente ele pode ser uma espécie de Vanderlei Luxemburgo lá no início. Sim. Quando saiu jovem do Bragantino, tinha feito um bom trabalho, ainda não tinha todo aquele currículo, mas pegou um Palmeiras também e foi muito bem, né? De repente o Carpini consegue. Aproveitar a oportunidade. Exatamente. Então tá aí, ó, só para resumir, ficou quase o time inteiro do São Paulo com o Cássio no gol, aí tem o Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, o Fausto Vera entrou aí e depois só o técnico Mano Menezes, porque continua aí com uma sequência de São Paulinos, Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e Caleri no nosso cara a cara de hoje. Galera, foi de lavada, hein? Esse cara a cara é verdade, né? O time do São Paulo hoje é um time melhor, não só hoje, né? No passado também o time do São Paulo era uma equipe melhor do que a equipe do Corinthians. O Corinthians tá numa fase ruim, vem de 2 derrotas e hoje, na minha opinião, a equipe do São Paulo é favorito nesse clássico contra a equipe do Corinthians, mesmo o Corinthians jogando em casa. E uma coisa eu digo, se o Corinthians não vencer hoje, meu amigo, vai instaurar a crise de vez no Corinthians. Eu não sei qual vai ser a chance do Mano Menezes continuar no time. Porque, assim, o Mano Menezes ele vai bem até ganhar. Quando começa a perder, a culpa é de alguém, começa a ter esses problemas com o jogador. Isso daí, na minha opinião, não é legal. Não é legal um treinador ficar fazendo esse tipo de coisa. E o Mano Menezes errou feio, não só com o Ranieri, mas também com Yuri Alberto, né? Independente do Yuri Alberto ter errado, ter feito muitas coisas errado, eu acho que ele não poderia fazer isso, né? Essa é a minha opinião, né? O Mano Menezes aí tem que se retratar e não se retrata nunca, né? Já fez outras coisas já outras vezes também, naquela vez que ele foi demitido lá do Bahia também, no caso lá do Gerson, né? Que naquela época era do Flamengo. E assim, não se retrata, é um técnico que sempre tá certo, né? Nunca tá errado. Assim, eu acredito que ele não tá com o elenco nas mãos, não. E eu não vi evolução nenhuma. Desde a saída do Luxemburgo, já tava ruim, o Corinthians não evoluiu nada.
Aí eu acredito que o Mano Menezes não chega nem até o Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. E já o São Paulo, né, tá com Carpini, tem dado sequência, tem conseguido vitórias, importantíssima, né? E é um técnico novo ainda e tem que ter um pouco de paciência, mas hoje o time do São Paulo é um time muito mais pronto do que o time do Corinthians, essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse cara a cara aí que só tivemos aí 2 jogadores do Corinthians e mais o Mano Menezes, né? Então, o São Paulo vencendo um cara a cara de lavada.